Olá, boa noite a todos. Estamos no segundo dia do nosso quarto encontro de Engenheiro Sul da Bahia. Mais uma vez, agradecendo nossos apoiadores, a Esquadro, Construtora e Incorporadora, a Milton Caldeira, Engenheiro Eletricista, a J Engenharia, Policarpo, Engenharia, Hotman, Assessoria aí, Consultoria, Zé Machado, Asperact, KNC e Editora Leude. Né? Às vezes eu fico até na dúvida se é Leude ou Leude, né? Mas vou falar Leude aqui. Se errar, me corrijam. Bom, agradecer mais uma vez a presença dos colegas Teodo, Alexandre, e hoje vou pedir agora aqui para o Alexandre fazer a apresentação do nosso palestrante. Olha só, Alexandre. Certinho, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Hoje vamos ter a presença ilustre aí do Júnior Campos Prado, engenheiro civil, formado aí na Faculdade de Engenharia da USP. O Júnior também tem uma especialização, né, em gerenciamento pela USP também, e autor de alguns livros, como Antes da Obra, Durante a Obra e Depois da Obra, né, 3 volumes aí, da Sólido Editora, e mais recente aí, o Júnior também é autor do livro Empreender na Engenharia Civil, da editora 2B Educação. O Júnior também já tem experiência, já trabalhou na construtora IPU, na diretoria da Concretex, e atualmente Júnior, né, teve a abertura da construtora Campos Prado, e trabalha na parte de construção e comércio de materiais. O Júnior também já fez a abertura da empresa da Prosarte, de eventos, marketing e gerenciamento de negócios, membro desde 2005 da Ciduscom São Paulo, né, o Sindicato da Construção, vice-presidente do Conselho SESI-Senai de Jaú Fiesp, e também já foi secretário municipal de Educação de Jaú e chefe do gabinete da Prefeitura Municipal. O Júnior também aí possui cursos online hoje, né, como o Fórum do Engenheiro Empreendedor e o Clube da Construção também, da qual eu faço parte aí. Então já agradeço aí ao Júnior, né, pela presença e dou aí a palavra a ele para iniciar a apresentação. Que bom. Obrigado aí pelo convite, né, através do Alexandre Malta, né, e pela também a associação, a PESB, né, de estar aí tendo essa oportunidade da gente bater um papo. Eu daqui do interior de São Paulo, da cidade de Jaú, né, e vocês aí, né, da região aí do sul da Bahia, né, que é uma região tão querida pelo Brasil, que a gente gosta muito de passar, né, Léus eu acho que já fui umas 2 vezes, então, eu trabalhei também, há uns 20 e poucos anos atrás, tinha uma fábrica de celulose na Bahia Sul, né, que eu acho que talvez seja aí na região. Eu lembro que, na verdade, eu pegava um voo até Vitória, Espírito Santo, e depois pegava um carro para chegar lá, que é bem no sul da Bahia. E aí, durante, então, 34 anos, né, que eu já tenho de formado, eu fui desenvolvendo aí vários trabalhos e sempre estudando, né, sempre se atualizando. A gente sabe que a nossa profissão, né, como engenheiro e de qualquer uma das áreas, a gente sabe da importância de estar sempre atualizado e buscando, né, novas coisas. O que a gente poderia começar a falar que, né, principalmente com esse tema, né, do pós-pandemia, é que, na verdade, apesar do pós-pandemia ter essa característica, né, de que as pessoas ficaram aí um bom tempo, vamos dizer assim, com medo, né, de, muitas vezes, segurou algum negócio, alguma construção, algum projeto, né, que poderia ser feito, mas deu essa instabilidade, né, esse momento difícil de que ninguém sabia mais o que ia acontecer. Quando começou a pandemia, pelo menos aqui no Brasil, que a gente começou a se dar conta no início de 2020, a gente falava que mais ou menos em maio ia terminar, depois, né, abril, maio, junho, aí não, até agosto termina, aí foi o final do ano, estava aparecendo, estava terminando, aí voltou aquela segunda onda. E isso tudo fez realmente uma mexida no mercado, e por causa que mexeu com as pessoas, no emocional das pessoas, né? E a gente percebe que isso também teve muito aquela situação de ficar em casa. As grandes empresas chegaram, às vezes, a paralisar, apesar que as obras normalmente não paralisaram. Eu percebi que, pelo menos aqui na minha região, a gente trabalhou direto, mas as indústrias chegaram a parar. Aí começou a faltar o quê? Cimento, começou a faltar tijolo, né? Porque as indústrias elas não estavam produzindo e a gente estava consumindo. A obra estava caminhando. E isso fez com que houvesse um período de falta, e quando tem falta e escassez, o preço subiu, né? E não só o preço do material, vamos dizer assim, feito nacionalmente, como também o preço de materiais aí, do aço, né, de materiais que tem aí componentes vindo de fora, né, do Brasil. E então o dólar subiu,
e tudo, né, foi subindo, e muitas vezes a gente que faz, né, toda aquela previsão, aqueles orçamentos, a gente se viu também inseguro, né? E então o mercado teve essa insegurança. Alguns, mesmo assim, vamos dizer, tocaram a obra, né? Aqueles que já estavam tocando, mas novas obras, normalmente as novas, né, obras, novos serviços, foram, alguns deles, né, ficaram na espera. E aí a gente, né, o que fazer diante disso tudo, né? A gente precisa agora, né, perceber que deve vir muita coisa. Eu acredito que, porque tudo que fica represado, né, porque ficou represado, mas a demanda, na verdade, a necessidade das pessoas existem, né, por exemplo, de mudar numa casa nova, de gente que casou e vai ter que construir, né, de famílias que cresceram, né, que vão reformar sua casa, né. Eu vou falar aqui de forma mais, assim, dentro da engenharia civil, mas isso serve para todas as áreas, tá? E de forma que a gente sabe que essa situação demonstra que a gente precisa estar bem preparado nesse momento, porque vem muita coisa aí, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, não tenha dúvida de que as necessidades são grandes, né? É um país que tem muito a fazer ainda, então acredito que houve, represou, ou seja, aquelas pessoas que estavam inseguras, elas que podiam deixar para depois, né, que procrastinaram, elas vão logo, acredito, esse ano, o ano que vem, né, colocar todos aqueles projetos, aqueles sonhos, né, em prática. E aí nós vamos entrar em ação, vamos dizer, né, com mais força, vamos ser muito mais exigidos no sentido de aparecer realmente mais serviço. Tenho certeza disso, porque a demanda, ela existe. Se ela represou, ela vem agora com mais força, tá? E aí, então, o que a gente pode falar bastante, né, hoje, que na verdade é pós-pandemia, então tem esse cenário, não quer dizer que numa situação normal nós também não temos que estar sempre preparado para o dia a dia, né, e para situações de melhorias, tá? O que a gente pode, que eu pensei em falar aqui, desde, por exemplo, para aqueles que estão aí, né, recém-formados, como aqueles que já estão, né, desenvolvendo o teu trabalho há alguns anos, né, de como que a gente precisa, então, estar preparado para esse próximo passo que vem, que é um aumento de serviço, né? Então, eu vou começar aqui a passar o slide. Vamos ver um próximo slide aqui. E aí a gente vai comentando. Eu divido, assim, em duas partes que eu acho que é fundamental, né, para a gente resolver um problema, ou, vamos dizer assim, se preparar para uma situação, a gente precisa ter consciência de quais são os problemas, né? Quais são as dificuldades. Porque como que a gente vai dar a solução se a gente não sabe, né, quais são os problemas, né? Então, eu vou começar a falar, né, desses problemas, que eu já falei algumas coisas, né, nessa introdução, mas a gente vai ter muito mais coisas aqui que tem que ter consciência, porque tudo que a gente faz, quando a gente tem clareza, ou seja, enxerga a realidade, isso vai nos dar segurança, né, nós vamos passar muito mais autoridade, né, diante de um cliente, né, e consequentemente segurança para que o cliente feche com a gente, né? Para que o cliente, que a gente saia na frente, tá, né? Porque o mercado é para todos, mas aqueles que estiverem mais preparados, né? E que tiverem um conhecimento que vá gerar valor, né? Benefício ao cliente, é nele que o cliente vai investir, né? É ruim quando o cliente, ele, vamos dizer assim, ele imagina que vai ter que pagar um projetista como se fosse um custo, né? Falar, nossa, tem que pagar o projetista, né? E é legal quando o cliente enxerga o projetista como uma forma, né, de um investimento. Ele está investindo num projeto, porque dali vai sair, né, uma obra, né, se for um projeto mecânico, né, qualquer tipo de, né, projeto, ele vai gerar economia, qualidade, né? E vai também ser uma coisa que diante de um projeto, a gente consegue planejar. Ou seja, a gente consegue fazer um cronograma com atividades, né, e saber
a durabilidade, né, de cada atividade, e assim a gente consegue ter uma previsão também do prazo, né? Então, isso é gestão, né? Quando a gente fala em gestão, a gente fala em prazo, custo e no escopo, né? Por exemplo, fazer aquilo que tem que ser feito, aquele projeto tem que ser feito para uma determinada função, né? Ele tem que, por exemplo, ele não pode fazer um projeto que de repente você vai construir e vira uma outra coisa. E isso, esses três juntos, é que vão dar a qualidade na gestão, né? Então, vamos seguir, vamos para o próximo slide aqui, e a gente vai então comentando. No próximo slide aqui, eu começo a mostrar que é o seguinte, né? Um dos maiores problemas, vamos dizer assim, né, principalmente para todos, mas o recém-formado sente muito, é que ele tem um conhecimento de faculdade, mas ele tem dificuldades enormes quando a gente pensa em montar um negócio próprio, né? Em ser um autônomo ou até mesmo montar uma empresa, né? Porque falta muito conhecimento. A visão empreendedora, né? Falta você saber estratégias, né? Captar cliente, né? Isso tudo a gente não vê na faculdade. E aí, muitas vezes, a gente tem que partir para ser um funcionário mesmo para ir para a prática. Porque a dificuldade é tão grande de a gente, né, começar empreendendo, porque é muito conhecimento que a gente não tem. Então, como funcionário, você vai para a prática, ou seja, né, uma empresa te contrata, essa empresa, de repente, vamos dizer que seja um engenheiro civil, ela vai te contratar, ela já tem um departamento de marketing que vai captar cliente, né, que vai divulgar, né, já tem uma estratégia, um objetivo, né, então você não precisa fazer isso, né, quando você é um funcionário. Quando você for um empreendedor, aí sim você vai precisar ter esses conhecimentos. Mas como um funcionário, o que você aprendeu na faculdade como técnica, você, de repente, né, consegue se encaixar numa empresa pelo aquele conhecimento técnico apenas, né? Agora, esse conhecimento que as empresas procuram quando vai contratar um funcionário, a empresa sempre procura uma pessoa que seja um especialista. Por quê? Porque normalmente a empresa ela quer contratar alguém para fazer um determinado serviço, né? Ou só projeto, ou vai fazer a gestão da obra, né? Ou se é uma empresa pequena, vai fazer mais coisas, mas vai fazer assim, são poucas coisas, né? São obras menores, são que também acaba não sendo assim, que nem uma empresa grande que você acaba tendo uma especialidade. Então, normalmente, a empresa ela busca um funcionário que seja um especialista. E, no caso, se você for partir para ser um autônomo ou mesmo montar uma empresa, você já tem que ser um generalista. Então, você precisa ter um conhecimento muito mais, vamos dizer, abrangente, né? Você precisa ter um conhecimento, não que seja 100% de tudo, né? Que nem eu digo, se você tiver 20%, mas daquilo que é mais importante de cada área, de cada setor, né, dentro do que você faz, você vai conseguir, então, desenvolver o teu trabalho. Mas precisa dessa visão empreendedora, né, diferente do funcionário. Então, você que está partindo para ser um autônomo ou tem empresa, precisa conhecer, né, o marketing, né, captar cliente, saber observar o seu mercado, né, porque só assim que você vai se posicionar. Né, você não vai, de repente, oferecer um serviço que não tem na sua cidade, demanda, né? Então, de repente, você está aí, né, está numa cidade de clima quente, né, no litoral, então você vai ver aí, observar o que as pessoas querem, e aí você vai fazer aquilo que elas querem. Então você tem que ter essa visão, né, empreendedora, que é uma visão além da visão técnica, tá? Então, que nem eu coloquei aqui, ó, enxergar o que as pessoas necessitam, né? Aí vai criar um produto ou um serviço, né? Ou seja, você vai partir depois para um nicho, que aí você vai se posicionar, né, através de divulgações no mercado, né, se divulgando e falando aquilo que o cliente espera, né, porque é aquilo que ele quer, e aí sim acontece a venda. Vamos passar para o outro slide agora. O que acontece de muitos problemas, né, hoje em dia, principalmente, né, sempre ocorreu, mas hoje em dia, com muitas informações, a gente vê na internet, a gente vê mesmo em televisão, né, de forma geral nas mídias, um monte de informação e muitas vezes
as pessoas que estão ainda procurando o seu lugar na profissão, elas ficam perdidas, né? Ela acaba vendo uma coisa e fala, eu acho que eu vou fazer isso. Aí vê um outro setor, acho que eu vou fazer aquilo. Então ela acaba dispersando a sua energia e não chega em lugar nenhum, né? Então muita gente que fica muito disperso, geralmente é aquele que fica perdido e não consegue o sucesso. Então o que a gente precisa ter, como eu falei no começo, enxergar os problemas, para começar a ter clareza, para você começar a decidir o que você realmente quer, quais são os seus objetivos. Então, é além daquilo que a gente aprendeu na faculdade, que é a técnica, né? Só cálculo, projeto. Não, a gente precisa também ter as nossas estratégias, nosso objetivo, porque tendo um objetivo, você vai dividir em metas, e essas metas vão ter um período para serem executadas determinadas coisas, para que você atinja, né, a um prazo maior, aqueles objetivos, tá? Então, isso aqui que, na verdade, é um detalhe, mas que realmente muita gente está perdida aí no mercado, porque está muito disperso. Então, precisa se conhecer melhor, né? Por isso que eu também falo muito, o Alexandre sabe, né, de autoconhecimento, para se conhecer o seu perfil, tá? Se conhecer o mercado, e aí sim você vai decidir, vou fazer isso. E aí você não erra. Porque se você não conhece o mercado, de repente você pode escolher uma coisa que não tem demanda, não adianta, você não vai conseguir fazer. E se você não tem perfil, se você não gosta, se aquilo não te dá tesão, vamos dizer assim, né, você também não vai durar muito e isso transparece, o seu serviço não vai ser de qualidade, tá? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Eu estou falando assim porque, na verdade, eu estou aqui e quem muda o slide é o nosso colega aí, Kleber, né? E aí a gente vai tocando. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que dentro dessa filosofia, tá, eu criei uma maneira de explicar isso melhor, né? Que é o seguinte, a gente aprende na faculdade, dentro desse triângulo aí, somente a técnica, somente o meio desse triângulo, tá? A gente não conhece, e é o que nos gera muito medo, na verdade, no nosso dia a dia, é o lado operacional, é o dia a dia, por exemplo, da obra, da produção, né? Que seja, por exemplo, na produção mecânica, na produção industrial, né? A gente sai da faculdade praticamente sem ver isso. Eu mesmo saí da faculdade sem ter pisado num canteiro de obra. Tá? Espero que hoje as faculdades estejam dando essa oportunidade maior de participação na obra, mesmo, né? Através do estágio, mas um estágio realmente competente, né, que dê mesmo margem a Opa, acho que o Júnior, a internet, vamos aguardar um pouquinho aqui para... O jovem está em contato com o lado... Caiu? Voltou? Tinha caído ou não? Voltou. Tinha caído, mas tudo bem. Então vamos continuar. Então, por exemplo, o dia a dia aqui, que é o 3 aqui, que é a execução, o canteiro de obra, né, a aplicação ali no local, né, da própria operação do projeto em si, do escritório, o dia a dia, de como as coisas ocorrem, a gente não aprende na faculdade, tem que desenvolver esse lado, né? Tem que desenvolver muito esse lado para poder ter segurança na utilização da técnica que a gente aprende na faculdade. E depois a gente precisa, né, de algo que é fundamental para a gente ter um posicionamento no mercado, ganhar dinheiro, né, saber o que quer, ter metas, objetivos, é a estratégia, né? Então, como que eu vou usar esse conhecimento que eu adquiri na faculdade, né, nos meus estudos, de forma geral, faculdade, pós-graduação, seja o que for, né, para ganhar dinheiro, para ajudar as pessoas e já ajudando, eles vão me pagar e eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Então, essa visão estratégica que eu coloco, que eu chamo também de visão empreendedora, é, por exemplo, como eu já falei alguma coisa aqui, conhecer o mercado, né, ter objetivos a partir disso, né, o que eu espero disso, né, onde eu quero chegar, né, quais são os meus sonhos dentro da minha profissão, né. Pois é, depois de definir esse objetivo, como é que eu vou fazer esse marketing? O marketing é desde, por exemplo, eu me posicionar, eu saber me divulgar, né, eu captar o cliente.
E aí eu captei, vamos dizer que eu captei. E aí, como é que eu vou atender esse cliente, né? Então, isso tudo a gente precisa aprimorar. Na faculdade a gente não vê. E no dia a dia, muitas pessoas não entendem por que não dá certo. Por que, se eu estudei e só tirava 10 na faculdade, principalmente aqueles que sempre tiraram 10, é o que mais não entendem por que não conseguem depois ganhar dinheiro, né? Porque às vezes é um atendimento que não foi bem feito, né? Precificação, tem gente que não sabe pôr preço no seu próprio serviço. O que acontece? Tem gente trabalhando o mês todo e não ganha nada. O cara só ainda tem prejuízo. Então tem gente trabalhando e não vê a cor do dinheiro. Então, o que é? Você tem que ter um objetivo, ter metas e ter um preço de acordo. Esse preço, às vezes, pode ser baixo, né? Por exemplo, às vezes eu tenho muito interesse em entrar dentro de um clube da cidade aqui. De repente eu falo, não, estrategicamente eu vou passar um preço mais baixo para poder pegar uma primeira coisa. Depois eu estando lá dentro eu vou pegar mais coisa. Tudo bem, é uma estratégia, né? Ou se não, é um pepino muito grande, né? Vamos dizer, eu tenho que andar também 100 quilômetros da minha cidade, não sei o quê. Eu só vou pegar essa obra se eu pegar com preço top. Eu vou pôr um preço lá em cima, mas eu vou saber fazer isso, né? Eu tenho que ter esse conhecimento, essa visão, né, da hora que eu quero ganhar com preço bom, ou não tem problema se não ganhar, ou até mesmo investir, né? Vamos dizer assim, meio que quase que empatar, mas pelo menos eu entrei dentro de um ciclo, de um network que vai ter um desenvolvimento, dentro dos meus objetivos, dos meus planos, que teoricamente eu já estudei e já vi que vale a pena, ok? Então, formação, né, por exemplo, de mão de obra, né, que vamos dizer que é desde o network, contato com outros profissionais, que nem a associação, é uma beleza ter uma associação que faça esse tipo de evento, né, que divulgue também as empresas, ou seja, são parcerias não só entre os engenheiros, são parceria com os fornecedores, né, que a gente precisa ter, porque, na verdade, os fornecedores são os nossos grandes aliados. Quando tem produto novo, né, sai um lançamento, como se aplica o produto, para que é aquele produto, a gente precisa estar informado. E quem pode nos informar isso melhor é justamente o próprio fornecedor, né? Muitas vezes o fornecedor, ele é o nosso grande parceiro, e tem que ser o nosso grande parceiro. Então, nós precisamos ter no network a parceria dos profissionais, né, que são de outras áreas. Então, por exemplo, tem gente que só toca obra, ele tem que ter parceiro com os projetistas, né? Tem que ter parceiro com os diversos projetistas de várias áreas, com arquitetos também, né? Então, é fundamental a parceria com outros profissionais, com os fornecedores, como eu falei, com a mão de obra, equipe de mão de obra, né? Conhecer os empreiteiros, né? Saber quem é bom, quem não é, né? Quem no começo de carreira já não pegou um pepino de pegar uma equipe ruim, e aí você é o responsável, você leva a culpa, né, daquela equipe não ter feito tão bem, né, como deveria ser feito. Então, isso tudo a faculdade não ensina, são experiências que a gente vê quando a gente começa a ter essa visão empreendedora. Visão empreendedora, eu digo também que é o seguinte, todo projeto, seja lá arquitetônico, civil, mecânico, ele tem que ser visto como um empreendimento viável, né? Você tem que fazer algo para quem que está comprando aquilo, né, que ele vá ganhar com aquilo, né, que vai ter benefício com aquele projeto. Então, ele não pode ser simplesmente um projeto sem finalidade nenhuma, ele tem que ser um projeto que seja viável, e normalmente esse viável é econômico, né? Existe viável ambiental? Claro, existe, né? Às vezes você tem que fazer um projeto e tem lá próximo árvores, isso e aquilo, então você tem que estar de acordo com isso também. Às vezes a viabilidade ela passa por legislações também, né? Tem legislações que limitam, então você precisa verificar. Mas normalmente o que a gente vê como viabilidade é o econômico financeiro para o cliente, né, gastar pouco e ter um máximo de qualidade, né? Aí a gente se depara também com autoconhecimento e também com liderança, né? Eu falo autoconhecimento porque para você liderar os outros, primeiramente, a gente precisa liderar a si mesmo, né? A gente precisa se conhecer, né? Saber o porquê dos porquês, por que a gente toma certas atitudes, né? Como que eu motivo uma equipe, né? Como eu posso ser um exemplo para aquela equipe, não é? Como que eu posso virar as costas, ir embora, e a equipe continuar lá trabalhando e fazendo aquilo que eu pedi, né?
Então, tudo isso são conhecimentos necessários, como eu falei, não só na pandemia, pós-pandemia, sempre, né? Mas quanto mais obra tiver, mais isso vai ter a sua importância. E também com essa visão empreendedora é a forma que a gente vê que, deixando tudo viável, o cliente fica satisfeito, vê valor no nosso serviço, vê nós como um investimento e não como um custo, e isso nos gera dinheiro, nos faz ganhar dinheiro, tá? Então, esse aqui é a ideia desse quadro, né, desse triângulo que eu bolei, que eu explico muito isso para meus alunos e tenho também no meu livro, tá? Depois, no final, vou falar mais sobre o meu livro, mas no livro Empreender, nós temos aqui muita coisa, e uma das coisas é isso que eu estou passando para vocês agora, tá? Vamos para o próximo slide aqui, e a gente vai continuar falando, desenvolvendo essa ideia, né, de que a gente precisa daquele algo a mais do que a faculdade. Mesmo porque a gente tem consciência de que o que a gente aprende na faculdade ainda é um conteúdo muito insuficiente, né? Como eu mostrei com esse triângulo, a gente vê né, a gente tem que saber todo aquele triângulo, a gente só vê o meio dele, né? Então, a gente, além disso, né, além de só ver a técnica, muitas vezes a gente vê essa técnica ainda de forma né, não tão de qualidade, né, o ensino. Então, a gente precisa superar isso. E é isso que vai fazer diferença depois para a gente, porque a grande maioria, às vezes, se acomoda, né? A grande maioria se acomoda. E aí, aqueles que vão além é que vai fazer diferença no mercado. Então, vamos para o próximo agora. O próximo slide, eu vou falar sobre o mercado, né? Então, já comentei alguma coisa, né? Principalmente pós-pandemia, existe essa instabilidade, né, do mercado, as pessoas ficam realmente deixando para depois, para ver o que vai acontecer, tá? Mas eu acredito muito que a gente vai ter que conviver, vamos dizer, com as doenças, né, do jeito que está, mas a gente não vai mais, talvez, né, ter essa crise da pandemia. As coisas vamos dizer, não vai ter mais aquele normal, né, como as pessoas falam, né? A gente vai ter que conviver com mais cuidados, talvez, né? Com certeza, mas as coisas precisam acontecer, vão acontecer, não tem como. As pessoas vão precisar de casas, de carros, né? Então o engenheiro vai estar sempre aí tendo que fazer, né? Então as pessoas vão ter que realmente a gente tem que estar observando, conhecendo realmente esse mercado, sabendo que ele é assim e qual é então os nichos, né? Quais são os lugares que está precisando, né? O que as pessoas estão necessitando, né? Então está em falta de quê? Aonde que com os meus conhecimentos eu posso ajudar essa minha comunidade, a minha região, né? Então vamos para o próximo agora. Aí o que a gente depara é que, conhecendo o mercado, a gente precisa, né, ver essas dificuldades do mercado para saber como captar os clientes, né? Então, muitas vezes, grandes problemas que a gente vê aí de colegas é uma falta de posicionamento, né? Eu digo muito assim para os meus alunos aí que, assim, por exemplo, vamos dizer que você faça, que você, de repente, que né, eu fiz aqui na minha cidade, eu comecei a estudar, eu percebi que tinha muita casas pet, né, de cães e gatos de estimação, e as pessoas, principalmente na pandemia, né, muito adquirindo animais para conviver em casa. E existem engenheiros, né, que divulgam lá, eu sou engenheiro e construo, tá? E se você, de repente, eu fiz assim, eu sou engenheiro e construo casas para pessoas que têm animais. Ou seja, eu especifiquei, né, e posicionei no mercado, engenheiro que faz casa para quem tem animal, para quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem aves. Então, o que acontece isso? Na divulgação, quando eu me posiciono, as pessoas vão ler ou vão ouvir, né, dependendo da mídia que for estar, eles vão falar, nossa, eu tenho animal, é com esse que eu vou fazer, né? Então, você fala assim, mas tem gente que não tem, não vai fazer com você. Sim, mas você pode ter certeza que aqueles que têm animais, é praticamente certeza que vai ligar para você. Então, o que eu digo é o seguinte, quando você pega um nicho e você se divulga especialista, né, naquele setor,
Aqueles que fazem aquilo não tem a dúvida que vão te ligar, né? Aqueles que têm, no caso aqui, animais, eles ligam. Então, aumentou bastante ligação, porque nenhum engenheiro falava, né, se divulgava como um engenheiro que faz projeto para casas de famílias que têm animais, né? Você vê que é uma coisa simples, mas é uma coisa que faz a diferença na hora da divulgação. Então, são maneiras de captar clientes, né? Então, tem pessoas que não sabem criar autoridade e falam assim, mas eu sou recém-formado, como é que eu vou ser autoridade? Justamente, você sabendo se posicionar, você se divulgando de forma que você consegue demonstrar conteúdo na divulgação. Então, por exemplo, eu vou me divulgar, mas não assim, engenheiro civil, simplesmente, né? Eu vou colocar engenheiro civil, por exemplo, que executa piscinas, né? E aí escreve ou fala sobre a piscina. Então, quem recebe essa informação, ele acaba tendo maior conhecimento, né? Sobre impermeabilização, por exemplo, né? Ele vai adquirir conhecimento através da sua divulgação e ele vai te enxergar como uma autoridade no assunto. Por mais que você não seja, porque muitas vezes, né, o engenheiro novo fala assim, mas eu não sou, mas não tem problema. Se você fizer uma divulgação certa com conteúdo, quem lê vai te enxergar como autoridade. E isso é suficiente, de repente, para ele te procurar e acontecer a captação, né, a captação desse cliente, tá? Os problemas que acontecem também é que não capta cliente por não conhecer marketing, que é tudo isso que a gente já falou, né? De conhecer o mercado, saber se divulgar, posicionar, né? E criar autoridade. Outra coisa, as pessoas têm dificuldade de precificar, né? Não sabe dar valor ao seu serviço, né? Não sabe nem passar o preço para o cliente. Muitas vezes eu digo que, infelizmente, né? Tem engenheiros que falam o preço direto por telefone. Chega uma pessoa que quer construir e fala, olha, quanto fica um projeto em torno de 150 metros quadrados? O engenheiro pega e fala, pum, dá o preço. O que vai acontecer? Né? Esse possível cliente, ele vai ligar para outros e ele vai comparar preço por preço. Agora, se você souber gerar valor no teu serviço, ou seja, cliente ligou, né, o possível cliente até então ligou, você vai falar, vem aqui no meu escritório, eu vou te explicar, vou te mostrar o que eu faço. Aí você vai mostrar o seu desenvolvimento do projeto, detalhamento, a utilização, né, de softwares em 3D, em vídeo, né, mostrando a qualidade, tudo, né? Aí, se outros passaram só o preço e você mostrou tudo isso, mesmo que você passe um preço maior, você ainda tem grande possibilidade, né, de adquirir esse cliente, porque ele vai ver você como um investimento, né? Ele vai falar, pô, esse cara faz, esse cara eu quero pagar, eu pago mais, mas eu sei o que eu vou ter aqui de retorno, né? É que é a mesma história, por exemplo, você comprar um celular de 10 mil reais, um iPhone, e tem celular de 500 reais. Por que tem gente que compra de 10 mil reais? Porque enxerga muito benefício, não é porque é tonto, não, porque ele enxerga vantagens. É a mesma coisa, a gente precisa demonstrar vantagens no nosso serviço para precificar com preço bom e mesmo assim os clientes fecharem. Vamos para o próximo? Próximo slide. A gente, né, então está falando aqui que é justamente os problemas e já até dando algumas soluções, né? Estou mostrando aqui como que a gente pode contornar essas situações, tá? Então, os outros problemas que são referente àquele lado operacional, que quando eu mostrei no triângulo, né, que realmente as inseguranças que a gente tem, e principalmente, né, de seguir sozinho, né, às vezes a gente precisa de um apoio. Por isso que nós, através dos nossos alunos, né, o Alexandre, que está aí, que também é um dos alunos, participa de um grupo, né, de profissionais que a gente troca muita experiência. Isso dá segurança. Quando a gente não sabe alguma coisa, porque ninguém sabe de tudo mesmo, isso não é problema nenhum, a gente pergunta para os nossos colegas e sempre tem alguém que vai lá, ajuda, e aí a gente enfrenta o nosso cliente com muito mais tranquilidade, né? Então, na prática, a gente tem realmente o medo desconhecido, é normal, né? A gente tem aquele tudo que a gente quer sobreviver tranquilo. Então, aquele instinto de sobrevivência, muitas vezes nos gera um medo, porque a gente se vê de uma forma desconfortável, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, sair dessa zona de conforto. E essa zona de conforto a gente precisa sair de que forma? Tendo conhecimentos, tendo parceiros, network, fornecedores bons, né? Que é tudo que a gente está falando aqui. A gente acaba
até repetindo e reforçando essa ideia desse conteúdo, tá? E a execução da obra, né? Muitas vezes, que nem eu falei, né, quando você inicia, e mesmo mais experiente, a gente tem alguns desconhecimentos, preocupações, desde a implantação do canteiro, formação da equipe, né, os contatos com profissionais, ferramentas e equipamentos, né, os fornecedores, como eu falei, e também, muitas vezes, a gente tem a dificuldade de verificar a obra, né, fiscalizar e medir exatamente como essa obra está, ou seja, verificar através de cronogramas, né, se aquele momento ela está de acordo, né, está conforme o cronograma, e se não tiver, como que eu vou fazer para dar continuidade a alguns ajustes para que o meu cronograma, vamos dizer assim, né, termine a minha obra naquela data final que o cronograma colocou. Então, eu estou meio atrasado, o que eu preciso fazer, então, para recuperar esse atraso, né? Então, são através de medições que muitos têm dificuldade ou nem fazem, né? Deixa correr a obra, deixa correr. E aí, só lá nos últimos meses que percebe que estourou o orçamento, que a obra não vai terminar no tempo certo, né? Então, por quê? Porque não teve um controle, né? E esse controle é feito através de medições. Vamos para o próximo. Nós já estamos com 41 minutos, né? Eu tenho mais algumas coisas aqui para falar. Então, olha, ainda, né, na consciência do problema, e no que tange aí a parte de estratégia agora, né, não mais do lado operacional, mas da estratégia, é a parte de mercado, demanda, né, que a gente precisa conhecer, saber posicionar, fazer, que você criar seus objetivos e aí cria suas metas para alcançar aquele objetivo, saber fazer um planejamento de marketing, né, conhecer o seu público-alvo e saber onde ele está, né, então aonde você vai divulgar. Então você não vai divulgar de forma aleatória, né, então você sabe, por exemplo, seu público-alvo, você faz casas de alto padrão, por exemplo, aonde eles estão? Num clube social de alto padrão, né? Então, aonde que eu vou divulgar? Tem muita gente hoje que fala assim, a melhor maneira de divulgar é pelo Instagram, né? E fala de forma genérica, né? Não pode ser assim, né? Se você, por exemplo, tem seu público-alvo é de alto padrão e frequenta um determinado clube, onde eles sempre vão para lá, o melhor é você pôr um outdoor na entrada desse clube, né? Então tem gente que fala, outdoor não adianta. Não, depende. Nesse caso, você tem um público específico, vou divulgar dentro desse clube. E o que divulgar? Como divulgar? Né? Para que eu possa criar autoridade, né? E aí sim captar esse cliente. Então, é uma sequência de situações que a gente precisa enxergar que é um problema se nós não tomarmos esses cuidados e, conhecendo que é um problema, a gente vai dando solução para eles. Dando soluções, o resultado vem a seguir. Vamos para o próximo slide. Então, ó, saber atender o cliente, como eu falei, criar, aí voltou, é o depois desse. Depois, aí, saber atender, saber criar valor, né, do serviço, como eu comentei, conquistar o cliente, porque muitas vezes você cria valor, ele percebe, mas aí ele vai embora, ele fala assim, eu vou pensar mais um pouco, né? E muitas vezes pensar mais um pouco é a hora que você perde o teu cliente. Então, como você vai conquistar, né? Ou seja, fazer com que ele feche naquele momento, que ele assine um contrato com você, né? O saber precificar, o negociar e o fechamento do contrato, né? Que faz parte também da sequência da conquista. Conquistou, negociou, vamos fechar o contrato, né? Fidelizar, ou seja, buscar ter bons contatos e fazer um bom serviço. Né? O melhor divulgação é quando quem divulga é quando o seu cliente fala de você, né? É a melhor forma, a indicação, né? Indicação é a melhor forma, sem dúvida, de nos colocar para outros negócios. Relacionamento, network, né? Precisamos disso. Engenheiros, muitas vezes, é muito técnico, muito matemático, né? Muito exato, muito fechado. E a gente precisa se relacionar. A gente tem que enfrentar esse obstáculo, essa dificuldade, que quem tem raciocínio muito lógico, né, é muito bom de matemática, no final ele às vezes é muito ruim de relacionamento. Então precisa se fazer um esforço para isso, né?
e, consequentemente, também saber liderar, né? Ou seja, saber fazer com que as coisas aconteçam através das outras pessoas, né? Aquilo que você quer que aconteça através de outras pessoas, né? Então, tudo isso é de fundamental importância ter conhecimento que isso é um problema e que se você não tiver isso, você vai ter dificuldade de faturar, de ganhar dinheiro, né? Desenvolver, tá? Vamos para a próxima. Agora a gente vai falar um pouco de algumas soluções, tá? Eu não estou olhando aqui o chat, tá? Mas se tiver perguntas aí, a gente pode colocar também, tá? Se tiver alguma pergunta, até mesmo os nossos colaboradores, parceiros aí, que estão aí, o Kleber, o Alexandre, se quiser me chamar a atenção em relação a alguma pergunta, você me fala, porque eu não estou olhando aqui do lado, tá? Perfeito, Júnior. Ao término da sua palestra, vamos abrir espaço. Fique tranquilo, tá tudo bem. Então, tá bom. Então, eu só voltei esse slide, né, agora, que a gente já tinha falado, que a gente começa a enxergar isso com mais clareza depois que a gente vê os problemas. E aí a gente começa a ter um direcionamento melhor, né, e a gente concentra as nossas energias, né, diante disso tudo. Que a gente vai acabar atingindo o sucesso mais fácil do que naquela situação de não saber nem quais são os problemas, e aí então ele dispersa, né? Ele joga energia para tudo quanto é lado e não chega a lugar nenhum. Então o próximo slide também, né? Reforçando o próximo slide agora, aquela situação, né? Vamos lá, o próximo. O próximo slide. Vamos ver aí se o pessoal troca. Tá? Voltando, por que eu pus de novo isso no início? Porque agora talvez esteja mais claro a importância, né, da gente conhecer a estratégia e o lado operacional, que é o que a gente não conhece na faculdade, para a gente realmente ter uma visão que eu chamo de empreendedora, que é aquela visão mais completa, né, que é a visão daquela pessoa que pode tocar a coisa sozinho, ou mesmo como autônomo, ou mesmo como uma empresa, né? E não depende mais de ter uma outra empresa que vai me contratar como funcionário, né? Porque aquele que é contratado como funcionário, normalmente aquele funcionário ele só sabe a técnica, porque ele não precisa saber estratégia, e o lado operacional, ele vai acabar aprendendo ali com os outros engenheiros da própria empresa, né? Ele vai acabar aprendendo ali na dificuldade de uma outra empresa. Então, para quem quer realmente empreender, montar o seu próprio negócio, precisa ter esses outros conhecimentos. Vamos continuar aqui, beleza. Eu vou falar bem rápido, né? É o próximo mesmo, é aquele slide. Sobre aí dentro, né, do meu livro, né, eu explico bastante dentro dessas estratégias e do lado operacional, né, as várias formas que você tem para observar o mercado, como que você, diante desse mercado, vai fazer o seu planejamento de marketing, como você vai atender o cliente que chegou até você, né? Depois que você fez a divulgação, já sabe o seu público-alvo, ele chegou até você. Só que ele ainda não é teu cliente, né? A gente fala atendimento ao cliente, mas ele ainda não é um cliente comprador, né? Ele é simplesmente um visitante ali, né? E aí você tem que saber atender. E aí você vai conquistar esse cliente, como conquistar, como negociar. Então tudo isso, né? Eu tenho no meu livro. Hoje a gente está dando uma ideia geral. Tá? Para quem se interessar mais, a gente pode passar mais conteúdo. E aí a gente tem que também saber como desenvolver os projetos, né? Como a gente vai fazer essa apresentação dos projetos para o cliente, para que ele enxergue aquilo e também como que a gente conversa com o cliente para que a gente também enxergue o que o cliente quer, né? Principalmente isso, porque muitas vezes tem profissionais que nem ouvem direito o cliente e falam, não, já sei, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Aí faz, demora, trabalha, pá, e aí quando mostra para o cliente fala, não, mas não é nada disso que eu quero, né? Então, é muito importante ouvir o cliente, né? Depois, você pode até dar sugestão, falar, não é bem assim, se a gente fizer isso aqui vai ficar melhor, tal. Mas aí ele precisa também concordar, né? Aí você tem um diálogo com ele. Mas nunca querer fazer algo sem ouvir o cliente. Então, tem tudo isso a gente fala nesses tópicos. Aí tem o planejamento, né? Depois de feitos os projetos, apresentados, aprovados esses projetos, aí a gente tem que planejar. Como que nós vamos fazer, né? Quais as necessidades diante desse projeto?
de materiais, de mão de obra, como é que eu formo essa equipe, né? Como que eu vou jogar né, essa equipe, o momento que eu vou precisar das equipes. Então, por exemplo, uma equipe de gesso, né, ela vai entrar em que momento na minha obra? Então, você precisa saber fazer um cronograma de atividades, né? Então, tudo isso é fundamental de conhecimento para você ser bem sucedido. E o acompanhamento da obra, né? Que tem várias coisas aí. Então, a gente vai passar aqui, vamos para o próximo slide, que aí eu, na verdade, vou falar, vou repetir um pouco, agora a gente vai mais rápido e logo a gente já vai terminar. Nós estamos com 52 minutos, tá? E aí a gente começa as perguntas. Então, observação do mercado, vamos ver o que é principal aqui, né? Saber as necessidades do cliente. Então, o que o cliente quer na sua cidade? Se a sua cidade tem clima quente, então, vamos, de repente, ser um especialista em fazer piscinas, né? Ou se é frio, vou fazer lareira, fazer casas que tenham telhados inclinados, sei lá, né? Quais os costumes, né? Por exemplo, se eu for mais para o sul, de repente tem muito costume europeu, se de repente aí na Bahia, eu não sei, mas tem costumes outros, né, de outras culturas, que de repente levam a outras necessidades, né? Qual é a vocação da sua cidade, né? Ela é industrial, é residencial, por exemplo, tem cidades que são dormitórios, né? Vamos dizer, tem um monte de residências que tem um mercado grande para residência. Tem cidades que é mais, se você enxerga o mercado como comercial, né? Que as pessoas das várias cidades ao redor vão todas para lá para fazer compras no comércio, né? Então, você observando isso, você vai se posicionar de uma forma mais adequada, né? Então, se você já sabe o que as pessoas querem, se você oferecer aquilo, fica mais fácil de você conseguir esse trabalho, né? Se você oferecer, não, eu vou fazer uma coisa, você pega aleatoriamente e não sabe se as pessoas querem, de repente, né, você vai ficar oferecendo e ninguém vai querer aquilo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Não adianta só eu gostar de fazer, eu preciso saber se as pessoas que estão na minha região querem aquilo, né? Vamos para a próxima. O planejamento de marketing, que é desde o objetivo que você tem, quais são suas metas, definir o seu público-alvo, né? Porque dentro do seu objetivo você já se posicionou, então você já sabe quem é seu público-alvo, e aí você vai ter as várias maneiras para você divulgar e chegar nesse cliente, né? Não adianta nada você usar um tipo de mídia que não chega no seu público-alvo, aí você só vai perder dinheiro. E também, claro, com a finalidade de captar o cliente, ou seja, tornar pessoas comuns aí em seu cliente. Vamos para o próximo. No atendimento ao cliente, a gente precisa estar preparado, né? Não é uma coisa assim que é tudo improvisada, né? Você tem que ter uma sala adequada, né? Ter respeito, ter uma ideia de quem é a pessoa, né? Ou se não tiver, converse, né? Não fique só naquele assunto técnico, procure ser agradável, procure algo, uma empatia, né? Que de repente a pessoa gosta de futebol, você também gosta de esporte, então, né, entra, envolve, né, seja, muitas vezes o cliente fala assim, não sei porquê, mas eu vou fechar lá com o Júnior Campos Prado, eu gostei mais dele, e não sabe nem o porquê, mas de repente é porque de repente eu percebi que ele gosta de futebol, eu falei sobre futebol, ele se sentiu bem, né, tomou um café, então sirva, né, café, água, ofereça, a pessoa tem que sair de lá, tudo que você puder fazer, que com certeza os teus concorrentes, né, nem sempre vão fazer, quando essa pessoa chegar na casa dela e ela for comparar, porque ela vai comparar depois, né, fala, pô, eu vou fazer com esse, com ele, mas eu me senti melhor, não sei porquê, mas me senti melhor lá no escritório do Júnior, eu vou fazer com ele. Então é muito disso, é muito emocional, né, toda venda não é sempre só racional, né, na verdade, a maioria das vezes é emocional. Então, a gente tem que pegar pelos gatilhos mentais, persuasão, né? Então, a gente criar valor na apresentação, mostrar que a gente vai realmente fazer alguma coisa que vale a pena ele estar pagando, investindo, né? Saber precificar, negociar, fechar e saber fazer contrato também, que também é coisa que a gente não vê na faculdade, mas é fundamental. E muitas vezes um contrato nos deixa em situação muito ruins, se a gente não colocar ali, né, as várias coisas que são necessárias. Vamos para o quarto? Vamos para o próximo? São 6. Esse é o quarto, então é a apresentação dos projetos, que são a sequência deles, do passo a passo. Tudo isso a gente precisa estar muito definido na nossa cabeça, tá? Para que o cliente defina o projeto o quanto antes, né? Eu vejo, tem arquitetos e engenheiros, às vezes, que faz 5, 6, 7 projetos e o cliente ainda fica indeciso. Então, nós temos que saber como apresentar, como desenvolver, ouvir muito o cliente,
para que a gente faça um projeto e ele já goste daquele. Você vai ganhar muito tempo, porque normalmente você não cobra pelas várias vezes que você está desenvolvendo, né? Você vai cobrar um preço só. Se você fizer uma vez e acertar, você está ganhando, né? Tempo, está ganhando. Agora, se você tiver que fazer 5, 6 vezes, né, aquele desenvolvimento daquele projeto, você vai estar perdendo a oportunidade de fazer outros ali, né? Então, vamos para o próximo, que é o quinto, o planejamento de obra. A necessidade é realmente de você fazer uma boa gestão, né? Levantar as suas necessidades de materiais, de mão de obra, saber especificar os materiais exatamente, quais são os materiais, isso tudo em projeto, né? Porque a hora que for executar, você já tem que ter isso já. Imagina se você for pensar nisso na hora executando e ficar pensando qual material que você vai usar, né? Então, tudo isso em projeto, quantitativo, já ter lá determinado tantos metros quadrados, né, tantos metros cúbicos, determinado material concreto, por exemplo, né, fazer a programação, tem que ter, porque aí você vai ganhar tempo na obra, você já sabe, por exemplo, o mês que vem eu vou estar concretando a laje, né, então o que isso acarreta? Eu já vou começar a cotar, eu já vou ver, né, por exemplo, o escoramento da laje, então eu me antecipo, eu não vou deixar chegar no dia e falar, nossa, agora eu vou precisar de escoramento, né? Aí eu vou correr atrás, eu fico perdendo mais 3, 4 dias, senão eu peço de última hora, pago caro por uma coisa que eu poderia ter tranquilidade, né? Através de um cronograma físico. E o financeiro também, né? Que vem junto com o orçamento, que é fundamental você ter um balizamento da onde que você quer chegar, até quanto você pode gastar, e não só a obra toda, mas por mês, por exemplo, né? O meu cliente tem a capacidade de gastar 30 mil por mês. Eu vou fazer um cronograma financeiro de acordo com o bolso dele, tá? A obra vai demorar 15 meses. Tudo bem, mas está dentro do financeiro. Eu vou correr com a obra, o cliente não tem dinheiro para pagar, e aí? Não adianta nada, né? Aí fica até chato. Vamos para o próximo, que é o último, que é, na verdade, o acompanhamento da obra, que é fundamental, todo aquele espírito de liderança, né, saber fazer o controle através das medições, como a gente falou, né, pegar aquele cronograma que foi feito no início e tá acompanhando a obra, vendo se ela está sendo executada exatamente de acordo, né, se não está, vamos fazer os ajustes necessários e não deixar lá no final perceber que estourou tudo, né. Então é isso aí. O próximo, a gente, né, vamos dizer assim, de conteúdo aqui, eu termino aqui, né? Agora a gente pode passar para as perguntas. Quem quiser mais alguma coisa, a gente tem um site, né, no Google, lá, você entrar no Google, na busca lá, põe Júnior Campos Prado, tudo junto.com.br. Lá eu tenho o meu site, onde a gente tem vários, né, tem os cursos online, tem também o livro, né, são 4 livros, esse é o 4º livro que eu fiz, que é o Empreender na Engenharia Civil, que foi lançado em agosto, através da editora 2B, que é de Salvador, aí da Bahia. Tá? Então é isso aí. Se tiver pergunta, a gente está aí à disposição. Obrigado, Júnior. Até aproveitaram aí, né? Com certeza, né? Então eu vou chamar os colegas Santeolo e Alexandre para participarem com a gente nessa parte, desse 4º final, né? Que agora é o momento das palestras. O Jackson fez uma pergunta, como fazer para adquirir os seus livros, né? Você pode indicar o site da editora, no seu link aí já tem um acesso. Pode... Esse link, Júnior Campos Prado, tudo junto, né? .com.br. Ali você vai achar. Aí tem lá, né? Quem se interessar por esse produto, tem um clique abaixo, né? Tem lá um botão onde você vai te direcionar à compra, tá? E eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, a gente, né, desde agosto, eu tenho tido bastante retorno de quem leu o livro e tal, e a gente foi, assim, uma coisa que saiu espontaneamente, porque eu, como engenheiro civil, nunca me imaginava escrever um livro, né? Eu tenho dificuldade até mesmo, né, da escrita, do português, mas com o tempo foi me dando, fui desenvolvendo, vamos dizer, esse lado comunicador, né? Esse lado, e que eu acabei, então, vamos dizer, né, tendo um material suficiente para escrever um livro. Então, é muito gratificante, e eu sei que as pessoas que têm lido têm, vamos dizer, adquirido um conhecimento, às vezes, diferenciado daquele que normalmente se tem por aí. Antes de passar para a pergunta de Alexandre, que ele vai fazer uma pergunta, com certeza,
Eu vou passar aqui a pergunta do Jackson. Ele fala o seguinte: qual o seu conselho para quem está querendo começar a empreender? Acredito que seja um recém-formado, né? Alguém que já está egresso, né, da faculdade. Sim. Então, o conselho é em cima disso que eu falei hoje, né? É saber que precisa ter alguns outros conhecimentos além daquilo que aprendeu na faculdade, né? Que precisa realmente ter essas noções, né? Tanto da estratégia, como também de um conhecimento, né? De liderança, da coisa do dia a dia, né? Do operacional que eu digo aí. Porque é isso que vai fazer diferença. Porque se você ficar só com o conteúdo técnico, né? Que é os cálculos, projetos, você não vai se dar bem como um empreendedor. É melhor você ir como funcionário mesmo, tá? Que não é problema nenhum, tá? Tem gente que tem perfil para ser funcionário. Ótimo. Ele vai ser mais feliz como funcionário. Porque o empreendedor, ele tem toda aquela situação, né, de que você não sabe no mês se você vai faturar o mesmo que você faturou o mês passado, você não sabe se vai ter obra. Então, tem gente que não aguenta isso. Tem gente que se não dorme, né, se não saber que no final do mês ele vai ter aquele salário, ele não vai dormir. E isso não tem problema nenhum, é o perfil da pessoa. Então, nesse meu treinamento, né, nos meus cursos, eu mostro isso. Eu até faço como se fosse uma auto-pesquisa da pessoa perceber qual é o seu perfil. Eu tenho o perfil do empreendedor para montar uma empresa ou não? Se eu não tenho, é melhor eu ser funcionário mesmo, é melhor eu dormir tranquilo, ganhar meu salário no final do mês e acabou, né? Então, tudo isso é importante você se conhecer, né? Para você até mesmo posicionar a sua situação, saber quais são os seus objetivos. E querendo ser um empreendedor, precisa desses conhecimentos extras para poder lidar, né? Tem que ter, como eu falo, o funcionário ele pode ser um especialista. O empreendedor ele tem que ter uma visão generalista, né? Por mais que ele tenha uma empresa especialista, ele tem que enxergar o todo. Ele não pode enxergar só a técnica, ele tem que enxergar o todo para poder desenvolver aquela empresa. Senão ele não desenvolve. Se ele ficar ali dentro do escritorinho dele só fazendo o projeto, não vai chegar ninguém ali para comprar o projeto dele. Então, Jackson, muito obrigado aí, tá? Pela pergunta aí e deu essa oportunidade de a gente falar mais um pouco. Vamos, Alexandre, sua pergunta. Show de bola, Júnior. Pode dar uma pergunta, né? Primeiramente, aí, parabenizar pela palestra, né, com esse tema bastante interessante, que eu tenho certeza, né, que não só abrange aí para quem está recém-formado, que quer começar um negócio, né, mas também quem já atua na área, que está dentro de empresa, né, que tem esse sonho aí de empreender, ou quem já empreende, já tem empresa, né, que está precisando alavancar ainda mais em seu serviço, captar mais clientes, enfim. Com todas essas dicas aí, eu tenho certeza que quem assistiu aí foi de bastante relevância. Minha pergunta, Júnior, na parte, assim, você estava tratando sobre o marketing, né, realmente, quando a gente fala de marketing, né, para engenharia, divulgação de serviços, pensamos logo no Instagram, né? Vou divulgar no Instagram, que de fato, né, tem sua relevância, é a rede social mais acessada do mundo, mas acredito que não é a única, né? Tenho quase certeza. Eu queria saber, assim, quais mais dicas, assim, você poderia dar, né, de tipo de divulgação, além do Instagram, seja de mídias, né, tradicionais, que você acha, assim, que são eficientes também para estar divulgando o serviço? Sim. Ótima pergunta, porque realmente as pessoas, às vezes, focam no Instagram e esquece que existem outras maneiras que você pode aparecer, né? E em certos momentos, em certos eventos. Por exemplo, esse é um evento, vocês têm esses patrocinadores, eles estão aparecendo, né? Sendo patrocinador. Eu, por exemplo, já aproveitei situações, por exemplo, de lançamento de carros em concessionárias. Então, eu comecei a fazer projetos de alto padrão. Então, tem concessionária que lança alguns carros, né, de padrão alto. Eu participava como patrocinador, deixava meus cartões, meus folhetos para todas aquelas pessoas que iam nesse salão, né, do automóvel ali para verificar, porque eles também constroem, porque eles também são empresários, porque eles também fazem suas empresas, né, seu comércio. Então, é uma maneira, né? Tem maneiras que você, por exemplo, eu comecei quando, né, há muito tempo atrás, eu patrocinei, por exemplo, o número de mesa de restaurante e punha lá, né, Engenharia Campos Prado. Então, todo mundo que ia nesse restaurante tem o número na mesa e tinha lá o Campos Prado. Então, ou seja, são maneiras diferentes. Eu já citei também o outdoor. Meu público-alvo frequenta aquele lugar, e passa por ali. O outdoor é uma coisa que não tem como não ver. Por que não colocar no outdoor, né? São situações, por exemplo, muitas vezes
a gente tem que ter alguns parceiros, tipo assim, condomínios, né? Então, quando você tem condomínios, eu não sei aí como é que tá, né? As cidades aí, Ilhéus, né? Vocês estão em Ilhéus, né? É isso? Então, Mais ou menos. Eu tô em Itabuna, né? E Kleber de Ilhéus. Entre Itabuna e Ilhéus. Isso. Aqui está tendo muito condomínio, assim, na verdade são loteamentos fechados, né? Ou se não, tem prédios, né? Se você for em cidades maiores, tem muitos prédios de apartamentos, tal. O que a gente pode é ter parceria com o próprio porteiro, zelador, né? De indicar a gente, e a gente deixa os cartões lá, fala assim, ó, se eu pegar uma obra eu te dou R$200, entendeu? Que para nós não vai ser muito, e para ele é um bom dinheiro, ele vai estar lá se esforçando, divulgando você, entendeu? Então, desde uma coisa assim, informal, vamos dizer, né? Até mesmo a você poder colocar em outras mídias. Eu, por exemplo, para criar autoridade aqui na minha cidade, foi uma forma que eu criei mesmo, que, né, hoje me enxergam, né, como uma autoridade, é que eu comecei a escrever artigos no jornal. Então, de vez, a maioria dos engenheiros colocava lá um tipo de um bannerzinho em jornal de papel, né? Jornal papel. Um bannerzinho, né? Colocando o nome lá, engenheiro civil, tal, construções em geral. E eu pegava e escrevia falava sobre piscina, sobre impermeabilização. Então, toda quinta-feira eu escrevia pegava um assunto e escrevia. Na verdade, até os primeiros livros que eu fiz, eles saíram muito desses artigos. Eu já tinha escrito tanto artigo, né, que era assim, eu tinha uma semana para escrever um pequeno artigo, ou seja, falar sobre impermeabilização. Então, às vezes, eu ia em loja de impermeabilização, fornecedores, conversava, né, pegava a maior dica possível e escrevia o texto que era tipo uma entrevista, assim, que eu fazia com a pessoa, e transcrevia aquilo, né, e aí mandava para o jornal e saía toda quinta-feira sobre um assunto diverso, sobre gesso, sobre tintas, né. E isso fez com que as pessoas da minha cidade liam, falaram, olha, é o Júnior Campos Prado, ele que sabe, ele fala sobre isso, sobre gesso, sobre piscina, sobre pintura, né? E isso, para quem está lendo, por mais que eu não soubesse tanto assim, porque na verdade eu conversei com um especialista, ele me passou as informações e eu escrevi. Mas quem lia foi me dando, né, um posicionamento dentro da minha cidade. E isso acabou me valorizando no sentido de eu poder cobrar mais caro, né? Então por quê? Porque eu criei autoridade através do conteúdo. Foi o que eu quis falar durante a palestra, né? Que eu não falei esse detalhe, estou falando agora. Mas é uma maneira de você se posicionar com a autoridade, criando autoridade. As pessoas te enxergam, o cara sabe sobre isso, ó, escreveu sobre isso, né? E foi interessante que nesses primeiros livros que eu fiz, na verdade, a editora chegou em mim e falou assim, Júnior, por que você não escreve um livro, né? Aí eu falei, mas eu não sei se eu vou escrever um livro e tal, né? Aí ele falou, não, Júnior, você já escreveu, me manda todos os artigos que você já pôs no jornal que a gente faz um livro daquilo. E foi que surgiu os meus primeiros livros, né? Então, as coisas acontecem assim, foram acontecendo assim. Então, sobre rádio, né? Muitas vezes, por exemplo, vai fazer casa de padrão mais baixo. Aqui na minha cidade, por exemplo, na rádio AM, tem muita gente acorda com rádio ainda, né? E aí, então, por que não, de repente, conversar lá com o pessoal da rádio e falar assim, você não quer, eu falo 5 minutos, né? Falar de situações de obra, o que precisa, né? Aí eu comecei a fazer, as pessoas começaram a perguntar, então cada dia eu falava 5 minutos respondendo uma pergunta, né, de obra. E dava tempo, eu tinha a pergunta, não era no mesmo dia. Eu dava uma estudada e ia lá ver o que era, né? Muitas vezes eu não sabia responder exatamente, eu não saberia responder na hora, mas eu tinha um tempo de me preparar no dia seguinte, ia lá e falava sobre aquela pergunta. Ou seja, eu fui criando também uma autoridade e sendo conhecido no meio das pessoas que ouvem o rádio. Então, ou seja, existem várias maneiras de você se divulgar e, como eu falei, tem que estar ligado ao teu público-alvo, aonde você quer chegar. Também não adianta você fazer, por exemplo, eu fizer casa de alto padrão e ficar falando na AM. Vai ser dificilmente poucas pessoas que têm um grande poder aquisitivo ouvem o AM aqui na minha cidade, né? Então, tudo isso você precisa ter uma noção. E aí as coisas vão dar certo. Entendeu, Alexandre? Deu para ter uma noção? Entendi sim, gente. Show de bola aí. Valeu. Ótimo. Teodo vai fazer uma pergunta e depois eu passo para a Juliana, que tem uma pergunta no chat. Fique à vontade, Teodo.
Boa noite a todos, boa noite, Cleber, Alexandre, boa noite, Júnior Campos Prado, aí, nosso palestrante. Primeiro eu quero parabenizar e agradecer aí pela excelente apresentação aí, que traz uma riqueza de conteúdo e que é extremamente importante, principalmente para nós profissionais que estamos saindo da faculdade e querendo entrar no mercado, né? E somos os principais demandantes por esse conhecimento. Eu me lembro que quando eu saí da faculdade, eu realmente passei muitos anos até adquirir um conhecimento, né, como esse de marketing, de posicionamento de mercado, de precificação, de cliente, de tudo que a faculdade realmente não ensina. E me lembro que quando eu era estudante a gente admirava, né, aqueles profissionais que já estabelecidos no mercado, eles tinham, hoje eu percebo que eles tinham esse conhecimento. E era por isso que a gente, estudante, admirava esse tipo de profissional aí. Mais uma outra coisa que é muito importante, que eu vejo também, não somente os profissionais recém-formados, mas até alguns profissionais antigos, é uma preocupação demasiada com o preço, o custo, o preço da obra, e não se preocupa muito com o cumprimento de cronogramas, com qualidade do serviço, da obra, né, que tem uma relação direta também com custos e com preços, e isso acaba prejudicando o profissional no mercado. Então, eu queria que você fizesse um comentário acrescentando aí essas variáveis de cronograma e qualidade junto com preço para o profissional que vai atuar aí no mercado. Perfeito, perfeito. É o seguinte, é muito isso de que a gente, né, tem que ter essa noção da gestão. A gestão é realmente a gente ter, né, qualidade na gestão é quando a gente está preocupado, né, com os custos, com o prazo e com o objetivo daquele projeto, daquele empreendimento que a gente está executando. Para isso, a gente tem algumas ferramentas, vamos chamar assim, né, de acompanhamento durante todo esse processo, que né, a gente chama de planejamento, né, através do levantamento das necessidades. E aí, então, é muito importante, por isso que é importante, porque tem gente, né, eu sei que no Brasil, como você falou, a pessoa se preocupa com o custo, ela não faz planejamento, só que, na verdade, ele não enxerga que no planejamento ele vai estar economizando na hora que executar, porque ele vai estar vendo com antecedência as coisas. Que nem eu digo também para os meus alunos, né, projeto também faz parte do planejamento, né? Porque, na teoria, se aprender na faculdade, eles não falam isso, mas é o seguinte, o que é planejamento? É você enxergar antes o que você vai fazer depois, durante a construção. O projeto, dá para construir uma obra sem projeto? Dá para construir. Mas sem projeto vai acontecer um monte de problema. Você vai fazer a parede, às vezes, fora, vamos dizer, do esquadro, você vai fazer, não tem eixo, não tem nada, você vai fazer, por exemplo, de fazer a parede, depois vai ter que derrubar, porque aí você percebeu que o cômodo ficou muito pequeno, não era assim que você queria, né? Então, esse momento do desenhar o projeto, do desenvolvimento do projeto, é a hora que você está planejando sua obra, né? Então, e quanto custa isso, né? Porque esse serviço é essencial fazer um projeto. Da mesma forma, eu falo do projeto, que é uma coisa que todo mundo já entende, que o projeto é necessário. Agora, tem projetos de estrutural, né, de cálculo, tem projeto, por exemplo, hidráulico, elétrico, que infelizmente tem muitos que deixam de fazer, mas eles têm que ser enxergados como um investimento para que depois a obra fique mais barata e com qualidade, né? Então, a gente tem mesmo essa dificuldade, muitas vezes, com o cliente, de passar essa ideia, né, de que é necessário para que você economize, e não é um custo a mais, né, porque quando o cara pensa assim, tem que pagar o projeto hidráulico, é mais R$3.000, ele enxerga ali só os R$3.000, mas ele não percebe que o benefício que vai gerar na obra, você já tendo tudo calculado, certinho, tudo vai funcionar de acordo com a norma, né? Você já tem quantitativo, não vai ter desperdício, não vai colocar de um jeito e depois não dá certo, vai enxergar compatibilidade, né? Tendo todos os projetos. A gente vê aí por exemplo, no Facebook, situações que o cara corta toda a viga para passar uma tubulação, né, de esgoto. Então, absurdos, né? Isso por quê? Porque
quis economizar no projeto, quis economizar na obra como um todo, né? E uma das maneiras foi economizar no projeto, né? Então, eu acho que é isso que você está perguntando, né? Que a gente não pode, a gente tem que tentar, né, pelo menos passar para o cliente, né? E eu acredito que muitos que são conscientes percebem e entendem dessa necessidade, né? De se fazer, por exemplo, o cronograma. Por que faz um cronograma? Não é para fazer o cronograma no início, não é para engavetar, depois vai tocar a obra de qualquer jeito, né? Tentando baratear de qualquer jeito, como você falou. Não, o cronograma vai te dar uma visão antecipada. Você já estudou para fazer aquele cronograma, você já imaginou a obra. Hoje a gente ouve falar, né? Isso acontece muito, a tecnologia BIM, né? Que é você construir, através de também com muitos dados de informação, que é o I do BIM, através da modelagem digital. Então, ou seja, você vai construir aquela obra de forma digital, com todas as informações. Para que isso? Para quando você for construir, você não tem dúvida, você já está com tudo certinho, você não vai errar, você não vai ter retrabalho, fazer de novo, gastar de novo, quebrar coisa, né? Achar que vai usar um material e depois usa outro. Então, nessa construção, né, com tecnologia BIM, que a gente tem alguns até ferramentas tipo Revit, a ArchiCAD, né, que você, na verdade, está fazendo o seu planejamento, ou seja, com antecipação. E isso tudo custa, mas é um investimento para custar menos no final da obra. Ninguém vai fazer um projeto de qualquer tipo de coisa para custar mais, para gastar dinheiro à toa, né? Então, isso a gente sabe, né? Eu estou falando com engenheiros, mas, na verdade, a gente fala isso mais para, vamos dizer assim, até ter argumentos para a gente falar para o nosso cliente, né? Para a gente tentar conquistar o cliente mostrando a real necessidade. Porque depois que isso faz, né, depois que é feito correto, ele vai dar valor, ele vai ver, né? Ele vai ver que o vizinho dele está cheio de problema e na casa dele a coisa está indo melhor. São esses detalhes, né? Eu acho que é por aí. Ok. Uma pergunta aqui da Juliana. Opa, Theo, quer falar? Quer complementar? Não, eu não. Vamos passar aqui uma pergunta da Juliana. A Juliana, colega nossa, né, ela fala quais são as dicas, né, de como definir o avatar. Sim, vamos lá. O que ela está querendo dizer com o avatar? Aí eu definir o avatar, que seria a imagem, uma imagem da pessoa? Eu acredito que sim, né? Eu acho que essa é a imagem da pessoa nessas redes sociais hoje, né? E a logos. Depois a Juliana faz complementa a pergunta para ver se a gente chega a uma... Então, porque o avatar eu entendo que seja algo como as pessoas podem te enxergar, talvez, né? A sua imagem diante... Público-alvo, né? Público-alvo, isso. Então, as dicas, a gente já falou várias coisas, mas o que eu posso complementar é que a gente realmente saber o que a gente quer, buscar esse conteúdo, né, do que a gente está, vamos dizer, se posicionando dentro daquele mercado que a gente já conhece, que tem gente que quer aquele serviço, porque aí fica muito mais fácil de oferecer e a pessoa enxergar a gente, né? Como eu falei, aquele exemplo, eu faço construções para famílias que têm animais, né? Parece uma coisa boba, mas quem tem animal, quem tem seu gatinho, seu cachorro, vai falar, pô, eu quero fazer a construção para esse cara, né? Então, você constrói esse avatar, eu imagino assim, né? Se eu estiver colocando da forma certa, esse entendimento, de forma que esse público que eu quero atingir algo, ele me enxergue realmente como o teu prestador de serviço, no caso, né? Como o teu engenheiro, né? Fala assim, não, é esse cara que eu quero, né? Então, é esse posicionamento, essa conversa na hora de divulgar, seja lá por esses diversos mídias, como a gente falou agora há pouco, né, com o Alexandre, de chegar às pessoas e eles falarem, puxa vida, esse engenheiro está falando para mim, é isso que eu quero. E aí, entendeu? Você sai na frente, porque tem concorrentes, tem, mas de repente um jogo de palavras, né? Essa imagem que você passa, né, de autoridade é que faz a diferença, né? Isso acontece com todas as profissões, até um médico, né? Se o médico tem uma boa imagem, o cara vai naquele médico, né? É tal negócio, é por indicação, é por simpatia, é algo, na maioria das vezes, não técnico, né?
é mais pela empatia mesmo, pelo envolvimento. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que criar essa imagem, né? E é um conflito. Muitas vezes a gente não é assim, né? A gente, principalmente engenheiro, tem essa dificuldade. É natural nossa, né? De ser mais introvertido muitas vezes. Mas a gente tem que lutar com isso. E aí a gente vai diferenciar. Então é bom que os outros não sejam assim também, porque se a gente conseguir sair dessa, a gente se diferencia no mercado. Então é isso aí, Júlio. Espero ter respondido. Eu acho que sim. Acho que você falou bem, né, na sua apresentação do seu público-alvo, né, seu foco, né? A gente sempre consegue atender a todas as áreas da engenharia. Eu fico brincando que eu... brincando não, exemplificando, né, que eu vi um colega pilotou o carro, né? Praticamente é a Z da engenharia, né? Não é possível que a pessoa tenha um domínio em todas as áreas da engenharia, né? Aí eu brinquei, quando é que eu lecionava, eu dizia aos alunos, olha, cuidado para a síndrome do pato, né? O pato nada mal, fazer muita coisa e não fazer bem feito, né? Melhor você se especializar em uma área e fazer bem feito e ser referência, né? Na sua cidade, na sua região, né? Isso. É isso mesmo. É o que eu falo. Teólogo já me disse ter o conhecimento de tudo, e mais para poder você ter a capacidade de enxergar um nicho e ali você chamar a atenção das pessoas ali como um especialista, é isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. A gente, assim, né, eu tô com uns 3 filhos de cabelo branco, o Teólogo tem mais um pouquinho aí do que eu, né? Eu vi essa pergunta, né? O pessoal já tá passando os 40, né? Como, né, empreender, né? A gente que trabalhou muito em construtora, né? Hoje a gente não tem espaço aí para todo mundo na construtora. E às vezes as construtoras, ela com o tempo, né? Quando você começa a ser sênior na empresa, o salário aumenta, então ela prefere, né, dar espaço para a gente que chega, porque tem uma questão de salário, às vezes o conhecimento não é tão importante. Então, para a gente aí, eu tenho 3 cabelo branco, então eu tenho um pouquinho, né? Qual é a dica aí do pessoal dos 40 aí para empreender, sair do mercado e depois de trabalhar na empresa? Brincadeira, viu, Teólogo? Seu cabelo é branco, aí é você que pinta. Não, eu acho o seguinte, que se você, que nem eu falei, tem que ter um perfil, porque muitas vezes, né, se você trabalhou a vida toda, né, como funcionário, é um outro perfil, você vai encontrar outras dificuldades. Por isso que eu falei, né, durante esse conteúdo de hoje, da necessidade da gente ter esses outros conhecimentos. A gente tem que buscar, né, a ter mais relacionamento, né, a ser mais proativo, a estar participando mais das coisas, né? E quando a gente é funcionário, tá ali garantido, vamos dizer assim, né? Aquele mês é aquilo, acabou, né? Mas quando você não é, você tem que participar, tem que estar frequentando os locais da cidade, você tem que ser visto, né? Muitas vezes porque no início você não vai ter uma empresa que tem um nome forte. A tua marca é você, né? Então esse é o grande lance no caso de vocês, assim, que sempre trabalhou como funcionário e agora vocês vão aparecer. Então é você, é um engenheiro experiente, é um engenheiro que já trabalhou tantos anos, né? Então não se preocupe em ter marca de empresa, tem a marca do seu nome, né? É o engenheiro Kleber Marcelo Carvalho. Ele já fez isso, fez aquilo, trabalhou ali, trabalhou em tal empresa, tem experiência, né? E hoje ele está como autônomo, está, né, montando o seu negócio, né? Ele tem preço diferenciado, ele aí você vai usando dos teus conhecimentos e demonstrando dessa forma que a gente falou, né? Divulgando o lugar certo, saber o que, claro, dentro da sua experiência que você já aprendeu o que é que você vai oferecer e para quem você vai oferecer, e as coisas vão acontecer. Você pode ter certeza que, né, que isso são maneiras, porque é aquilo que eu falei também, né? Sai desse monte de informação que só te leva para vários lugares e no fim você não chega a lugar nenhum, e parte para ter uma informação que te dê clareza. É isso que eu procuro pôr no livro, né? Você vai ter uma ideia realmente quais são os problemas e quais as soluções, como solucionar, para você chegar lá. Então é por aí. Espero que tenha respondido. Perfeito. Com certeza. Teólogo, que é o homem das inscrições, já fechou as inscrições, Teólogo, o link? Enquanto o Teólogo... Fechei aqui as inscrições. Pode falar. Beleza. Ótimo. Só lembrando, né, que amanhã a gente continua, é o último dia. Aí tem um tema, né, o Bruno falou bastante sobre orçamento, então a ideia amanhã, a engenheira civil Monique Áspera,
ela vai falar um pouco sobre isso, né? Importância do orçamento para a gestão de pequenas obras. Então, amanhã, 7h30, no mesmo canal aqui do YouTube. O Jacques falou aqui, ó, não impede, né, de ter os cabelos brancos, entendeu? Então aí, tem que ter, um dia vai chegar todo mundo, né, não, Júnior? Vai. Chega para todo mundo. Não tem jeito. Perfeito. E que bom que então, chegue, vamos lá, né? vamos. Porque se não chegar é porque Chegar morreu, mesmo. né? É verdade. Então vamos lá, vamos sortear, né? Fizeram, então, foram 10 pessoas, né? Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos lá. Só um minuto, Cleber, que eu estou numerando aqui as respostas. Beleza. Então, amanhã, né, como eu falei, nós vamos falar sobre orçamento. Né? Então, a gente conta com vocês, né, nessa participação. Eu já aproveito aqui para agradecer. Depois eu peço para o Alexandre fazer, em nome da PESB, né, os parabéns. Mas, como ouvinte, quero agradecer aí pela sua participação. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a tela. Para a gente fazer esse... E os livros, né, pessoal, são do Júnior, né? Vamos sortear o livro do Júnior. Opa, já está aqui. Só um minuto que eu vou te passar antes o arquivo, já com a numeração para auditoria. Eu tô aí. Isso, a internet não está legal? Eu posso sortear aqui, você me dizer o nome aí, cantar a bola aí de quem foi? Só um minuto. Eu estou fazendo aqui, o computador está um pouco lento também. Aqui. Mas foram 10 pessoas. Sim, 10 pessoas. Então vou sortear o primeiro, só para a gente ficar dinâmico. Sortear. Carregando, atenção. Esse livro aí que vocês viram. Número 5. Espera aí que eu... Obrigado, Jackson, aí, viu? Siga a gente aí no nosso canal do YouTube, tem outras palestras, né? Tem os eventos anteriores. Aqui, Juninho, a gente falou já sobre avaliação de imóveis, sobre concreto. Eu chamei aí, nós convidamos 4 especialistas da área. Sim. E hoje você aqui falando sobre empreendedorismo na primeira vez, então, e a primeira vez já com um grande profissional aí. Sim. Número 5, Cleber? Foi eu mesmo. Exato. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão. É seu. Lembrando... Vou abrir mão para poder realizar um novo sorteio, porque eu estou tratando aqui do sorteio da relação, né? Então eu abro mão aí para deixar para um novo sorteado. Pronto. O Marco aqui, ele não tem problema de cabelo branco, né? Mas ele também não tem cabelo, né? Então, meu amigo, grande amigo aí, Marco Policarpo. Número 8. Número 8, Cleidson Guimarães. Cleidson Guimarães. Professor Cleidson está por aí? Nosso grande amigo aí, professor Cleidson Guimarães, professor da UFRB. Vamos lá, vamos para o próximo. Lembrando que os livros de hoje, né, eles foram os nossos apoiadores, né, que foi nosso colega Milton Caldeira, da HCE Projetos, né, Gileticist, e Zé Machado, meu amigo aí, André Machado, engenheiros também. Certo? Vamos lá, vamos para o próximo, então. Aí depois eu vou passar o contato desses apoiadores, eles vão enviar diretamente para sortear. Vamos fazer mais uma vez. 10, sendo que o 10, 8 já foram sorteados. 8 de novo. Então vamos rapidinho aqui, sua paciência. 7. Aí Cleiton está aqui. Cleiton, número 7. Quem está no número 7? Cleiton conosco aqui. Também membro da CARIA. Qual o nome? Jackson Nogueira, número 7. Repete, por favor. Jackson Nogueira. Jackson está aí. Pronto, então Jackson e Cleiton, né? Vocês colocaram os seus contatos na ficha. Eu vou passar os seus contatos, telefone, e aí vocês vão receber em casa o exemplar do livro do nosso querido Júnior Campos Prado, nosso irmão também, de ideal maçônico, aí, que eu descobri no seu currículo. Então, a palestra justa e perfeita, né, em um dia aí muito legal, né, para abrilhantar. Então, para finalizar, né, aqui a palavra para o Alexandre, para fazer então aqui as considerações finais e os parabéns aí ao Júnior. Se quiser falar alguma coisa também antes, fique à vontade.
Só mesmo agradecer, né, mais uma vez ao Júnior por ter, né, em nome da BESP aí, aceitado o nosso convite, ter abrilhantado aí mais um dia do quarto encontro, né, que a gente está realizando, com uma excelente palestra, né, vou também esclarecer nossas dúvidas, só mesmo agradecer aí. Eu quero agradecer aí essa brilhante apresentação, gostei muito. E também dizer que abri mão do livro no sorteio, mas eu vou adquirir no site, porque eu tenho muito interesse nessa área aí. Eu também vou comprar. O Júnior Campos Prado. Dois, mais um aí. Júnior, quer fazer um encerramento? Não, que bom, eu gostei muito, tá? Estarei sempre aí à disposição para conversar, gosto muito de compartilhar conhecimentos, né? Também acabo aprendendo aí com vocês, tendo relacionamento, quem sabe, né, indo aí para a região de vocês, né, a gente pode até se encontrar. Dizer também que se vier aqui para o interior de São Paulo, pode me procurar, serão bem-vindos, né? E eu acho que é isso aí, eu acho que a gente está, né, cumprindo. Vocês, parabéns por ter uma associação que está realmente aí motivada, realizando, oferecendo aos associados, né, conteúdo, e que de qualidade, é duro eu falar porque eu estou fazendo, mas, né, espero que seja de qualidade o meu e os outros, né, com certeza são, de forma que isso só vai colaborar para um crescimento, né, porque o importante é isso, quando todo mundo cresce, é importante, né, porque se crescer sozinho é duro também, você tem que ter sua parceria, os seus colegas, tá, todo mundo motivado e crescendo, e é justamente nesses ambientes, né, de profissionais, de classe, que a coisa acontece para que realmente a comunidade ganhe com isso, né? Não só vocês, mas com toda a cidade e a região que vocês estão. Então eu agradeço, quem sabe um dia presencialmente a gente faz um evento também, né? E muito bom, parabéns para vocês. Um abraço a todos e até amanhã, hein? Boa noite a todos, até.